Capítulo 9. Aviso acerca das securas que se padecem na meditação. Se te suceder, Filoteia, que não tenhas gozo nem consolação na meditação, peço-te, em verdade, que não te perturbes, mas alguma vez recorre à oração vocal. Queixa-te de ti mesmo a Nosso Senhor, confessa a tua indignidade, pede-lhe que venha em seu auxílio, beija a sua imagem, se a tens, e diz-lhe estas palavras de Jacó. Senhor, não vos deixarei enquanto não me derdes a vossa bênção, ou as da Cananeia. Sim, Senhor, eu sou um cachorrinho, mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Outras vezes apega-te num livro e lê-o com atenção, até que o teu espírito desperte e tornes a entrar em ti. Estimula também, às vezes, o teu coração com alguma atitude e movimento próprio da devoção exterior, prostrando-te por terra, cruzando as mãos sobre o peito, abraçando um crucifixo. Isto, é claro, se estiveres em lugar apartado e tranquilo. E se depois de tudo isso ainda não te sentes consolada, por grande que seja a tua aridez, não te aborreças, mas continua e conserva-te numa postura devota diante de Deus. Quantos cortesãos há que ao longo do ano vão mais vezes ao paço sem esperança de falar ao príncipe, mas tão só para que ele os veja e lhe prestarem vassalagem. Assim devemos nós, minha cara Filoteia, a chegar-nos à santa oração, pura e simplesmente para cumprir o nosso dever e dar prova da nossa felicidade. E se a divina majestade agradar falar-nos e demorar-se connosco pelas suas santas inspirações e consolações interiores, será sem dúvida para nós uma grande honra e um deliciosíssimo prazer. Mas se não for o seu aprazimento conceder-nos esta graça, deixando-nos lá sem nos falar, como se não nos visse, nem nós estivéssemos em sua presença, nem por isso devemos retirar-nos. Muito pelo contrário, devemos ficar lá, diante desta soberana bondade, com uma compostura devota e serena. E então ela ficará por certo satisfeita e contente com a nossa paciência e prestará atenção à nossa assiduidade e perseverança, de sorte que, quando uma outra vez voltarmos à sua presença, há de favorecer-nos e demorar-se conosco pelas suas consolações, fazendo-nos ver e experimentar a amenidade da santa oração. Mas, ainda que não o faça, demo-nos por satisfeitos, Filoteia, pois é para nós grandíssima honra estar junto dele e à sua vista. Capítulo 10. Exercícios da manhã. Além desta oração mental perfeita e ordenada e das outras orações vocais que deves fazer uma vez por dia, há outras 5 espécies de orações mais reduzidas que são como que adornos e rebentos da oração mais extensa, entre as quais a primeira é que se faz de manhã, como uma preparação geral para todas as obras do dia. Ora, tu deves fazê-la desta maneira. 1. Dá graças a Deus e adora-o profundamente pela graça que te deu por te ter conservado na noite precedente e se nesta cometeste algum pecado, deves-lhe pedir perdão. 2. Considera que o dia presente te é dado para que nele possas ganhar o dia da eternidade, que há de vir e farás um firme propósito de empregá-lo bem com esta intenção. 3. Examina de antemão que negócios, diálogos e ocasiões de servir a Deus podem ocorrer-te neste dia e que tentações podem sobrevir-te para o ofender, por ira, por vaidade ou por qualquer outra desordem, e por uma santa resolução prepara-te para empregar à risca os meios que se te oferecem para servir a Deus e adiantar na devoção, como, pelo contrário, há de dispor-te cuidadosamente a evitar, combater e vencer o que pode apresentar-se contra a tua salvação e contra a glória de Deus. E não basta tomar esta resolução, mas é preciso preparar os meios para a bem executar. Por exemplo, se eu prevejo que tenho que tratar algum negócio com um indivíduo impulsivo e inclinado à ira, não somente resolverei não escorregar no extremo de o ofender, mas estudarei palavras mansas e doces para prevenir e desviar o risco da ira, ou tratarei de levar comigo uma pessoa que possa contê-lo. Se eu prevejo que posso visitar um doente, disporei a hora e as consolações e auxílios que lhe darei, e assim por diante. 4. Isto feito, humilha-te diante de Deus, reconhecendo que, por ti mesma, não serias capaz de fazer o que deliberaste, quer para fugir do mal, quer para operar o bem. E como se tivesses o coração em tuas mãos, oferece-o com todos os teus bons desejos à divina majestade, suplicando-lhe que o receba debaixo da sua proteção e lhe comunique força para poder servi-lo bem.
E isto por meio destas ou semelhantes palavras interiores. Ó Senhor, aqui tendes este pobre e miserável coração, que pela vossa bondade concedeu muitos e bons desejos, mas ai, ele é em excesso fraco e miserável para efetuar o bem que deseja. Se vós não lhes dispensais a vossa celeste bênção, com esta intenção vos peço, ó Pai da misericórdia, pelos méritos da paixão de vosso Filho, em cuja honra consagro este dia e o resto da minha vida. Invoca também Nossa Senhora, o teu anjo da guarda e os santos, que para neste particular te assistam e ajudem. Mas todos estes atos espirituais se devem fazer com brevidade e veracidade, antes de sair do quarto, sendo possível, de modo que por meio deste exercício tudo o que fizerdes no decurso do dia fique orvalhado e vivificado com a bênção de Deus. Por isso te peço-te, ó Filoteia, que nunca, nunca o omitas. Capítulo 11. Do exercício da noite e do exame de consciência. Assim como antes da refeição corporal tiveste a refeição espiritual por meio da meditação, assim também, antes de cear, é preciso que faças uma pequena ceia, ou pelo menos uma coleção devota e espiritual. Vê, pois, se consegues um pouco de tempo livre antes da hora da ceia e prostrada diante de Deus, recolhendo o teu espírito junto de Jesus Cristo crucificado, que tornarás presente por uma singela consideração e olhar interior. Aviva de novo em teu coração o fogo da tua meditação da manhã, por meio de algumas fervorosas aspirações, humilhações e amorosos suspiros que dirigirás a este divino Salvador da tua alma, ou então repetindo os pontos que mais tenhas saboreado na meditação da manhã, ou ainda agitando-se por meio de algum novo assunto como melhor te parecer. Quanto ao exame de consciência, que se deve fazer sempre antes de deitar, todos sabem o que se faz do seguinte modo. Primeiro, dão-se graças a Deus por nos ter conservado naquele dia. Segundo, examinamos como procedemos em todas as horas do dia e para fazer isto mais facilmente consideraremos onde, com quem e em que ocupação estivemos. Terceiro, se viermos a apurar que fizemos algum bem, damos por isso graças a Deus. Se, pelo contrário, fizemos algum mal, por pensamentos, palavras ou obras, pedimos perdão à Divina Majestade com a resolução de nos confessarmos disso na primeira ocasião e de nos emendarmos cuidadosamente. Quarto, depois disto, encomendamos-nos à Divina Providência, ao nosso corpo, a nossa alma, a Igreja, os parentes, os amigos. Pedimos a Nossa Senhora, ao Anjo da Guarda e aos santos que velem sobre nós e por nós. E com a bênção de Deus vamos tomar o descanso que Ele dispôs que necessitemos. Este exercício, bem como o da manhã, nunca deve ser esquecido, porque com o da manhã abre a janela da tua alma ao sol da justiça e com o da noite as fechas às trevas do inferno. Capítulo 12. Do retiro espiritual. É aqui, amada Filoteia, que eu te quisera muito pronta a seguir os meus conselhos, porque neste artigo consiste um dos meios mais seguros do teu adiantamento espiritual. No decorrer do dia, procura tão frequentemente quanto possas chamar a teu espírito à presença de Deus por um dos 4 modos que te assinalei. Presta atenção ao que Deus faz e ao que tu fazes. Verás os seus olhos voltados para o teu lado e, consequentemente, cravados em ti com um amor incomparável. Ó Deus, dirás, por que não vos olhei eu sempre como vós me estáis a olhar? Porque pensais sempre em mim, ó meu Deus, ao passo que eu, só de tarde em tarde, penso em vós. Onde estamos, ó minha alma? O nosso verdadeiro lugar e morada é em Deus, e onde é que afinal nos achamos? Como os pássaros têm ninhos nas árvores, onde e retiram e abrigam quando lhes é preciso, e os veados têm os seus matagais e bosques onde se acolhem e põem a salvo, tomando no verão a frescura da sombra, assim Filoteia o nosso coração deve tomar e escolher todos os dias algum lugar, ou no cume do Calvário, ou nas chagas de Nosso Senhor, ou em qualquer outro sítio perto dele, para aí fazer o seu retiro em toda a espécie de ocasiões e se aliviar e recriar no meio das ocupações exteriores, e para aí estar como numa fortaleza, a fim de se acautelar e defender contra as tentações. E benditosa será a alma que puder dizer com verdade a Nosso Senhor: Vós sois a minha casa de refúgio, a minha fortíssima muralha, o teto que me defende da chuva, a sombra que me livra do calor. Lembra-te, pois, Filoteia,
de te retirares frequentemente à solidão do teu coração, enquanto estás corporalmente no meio de uma conversação e dos negócios. Esta solidão mental de nenhum modo pode ser impedida pela multidão dos que te rodeiam, pois que eles não estão à volta do teu coração, mas em volta do teu corpo, e o teu coração está inteiramente só, apenas na presença de Deus. Este é o exercício que praticava o rei David no meio das numerosas ocupações que tinha, o que ele próprio testemunhava em muitas passagens dos seus salmos, como quando diz: Ó Senhor, sempre estou convosco, eu tenho sempre o Senhor diante de mim. A vós levantei os meus olhos, ó Deus, que habitais nos céus, os meus olhos estão sempre postos no Senhor. Além disso, as conversas em geral não são tanta importância como que não se possa de tempos a tempos apartar delas o coração para o levar de novo a esta divina solidão. Quando os pais de Santa Catarina de Sena lhe concediam toda a comodidade de lugar e tempo para orar e meditar, Nosso Senhor inspirou-lhe que fizesse em sua alma um pequeno oratório interior, onde se abrigava e retirava mentalmente, podendo assim, no meio das ocupações exteriores, entregar-se a esta santa solidão do coração. E depois, quando o mundo a aborrecia, nada sofria com isso, porque, como ela costumava dizer, encerrava-se no seu gabinete interior, onde se consolava com o seu celestial esposo, e desde então aconselhava às suas filhas espirituais que o fizessem uma cela no coração e que nela habitassem. Retira, pois, alguma vez o teu espírito para dentro do coração, onde, separado de todos os homens, possas tratar com o teu Deus, de coração a coração, os negócios da tua alma, dizendo-lhe como David: Velei e fiz-me semelhante ao pelicano da solidão. Estou como ao mocho ou a coruja nos esconderijos da parede e como o pássaro solitário no teto. Estas palavras, além do seu sentido literal, que testemunha que grande rei tomava algumas horas para se conservar solitário na contemplação das coisas espirituais, mostram-nos, no seu sentido místico, 3 excelentes retiros, que são como 3 ermidas onde podemos exercitar a nossa solidão. A exemplo do nosso Salvador, que sobre o Monte Calvário foi como o pelicano da solidão, que, com o próprio sangue, vivifica os seus pintainhos mortos. No seu nascimento, abandonado num estábulo, foi como o mocho no pardieiro, sentido e chorando as nossas culpas e pecados. E no dia da sua ascensão foi como o pássaro retirando-se e voando para o céu, que se pode chamar o teto do mundo. E em todos estes 3 lugares podemos fazer os nossos retiros no meio do tumulto dos negócios. O santo Elsiário, conde de Ariano na Provença, tendo estado por muito tempo afastado da sua devota e casta Delfina, recebeu a visita de um homem que ela enviou para saber da sua saúde. E ele deu em resposta: Eu passo muito bem de saúde, minha querida esposa, e se queres ver-me, procura-me na chaga do lado do nosso doce Jesus, porque é lá que eu habito, e é lá que me encontrarás, e dispensas para me procurar em outro lugar. Este sim era um cavaleiro verdadeiramente cristão. Capítulo 13. Das aspirações, orações, jaculatórias e bons pensamentos. Retiramo-nos para junto de Deus porque aspiramos a Ele e aspiramos a Ele para nos retirarmos, de modo que a aspiração a Deus e o retiro espiritual ajudam-se e corroboram-se reciprocamente, e ambos procedem e nascem de bons pensamentos. Aspira, pois, frequentemente a Deus, Filoteia, com breves mas ardentes suspiros do teu coração. Admira a sua beleza e invoca o seu auxílio. Lança-te em espírito aos pés da cruz, adora a sua bondade, consulta-o frequentemente sobre a tua saúde espiritual, entrega-lhe 1000 vezes por dia a tua alma, crava os teus olhos interiores na sua doçura, estende para ele os braços como um menino a seu pai, para que ele te leve e guie. Coloca-o como um delicioso ramalhete sobre o teu peito. Fixa-o em tua alma como um estandarte e exercita todos os movimentos do teu coração para conceber amor de Deus e excitar em ti uma ternura apaixonada afeição por este divino esposo. Estas são as orações jaculatórias que o grande Santo Agostinho aconselhava tão encarecidamente à devota matrona Filoteia. O nosso espírito, dedicando-se ao trato, intimidade e familiaridade com Deus, ficará perfumado do suavíssimo odor das suas perfeições.
E podes acreditar que este exercício não ofere nenhuma dificuldade, porque ele pode intercalar-se e entrelaçar-se com todos os nossos negócios e ocupações, sem nenhum modo as importunar. Pois que se nos distraem delas o retiro espiritual e as aspirações interiores, é só por momentos, e isto em nada prejudica, antes ajuda verdadeiramente a tirar proveito do que estamos a fazer. O viajante que bebe um gole de vinho para aliviar o espírito e refrescar a boca, embora por conta disso demore um pouco, não interrompa a jornada, mas antes cobra forças para mais prontamente e menos cansado chegar a termo dela. Muitos fizeram coleção de grandes números de aspirações vocais que são realmente de muito proveito e utilidade, mas eu sou de parecer que não te prendas a nenhuma sorte de palavras e que digas de coração ou de boca as que no mesmo lance te sugerir o amor, porque ele te fornecerá grandes queiras. Verdade é que há certas palavras que têm uma eficácia especial para neste ponto satisfazer o coração, como são as aspirações profusamente disseminadas pelos salmos de David, as diversas invocações do nome de Jesus e os conceitos amorosos espalhados pelo Cântico dos Cânticos. As canções espirituais também servem para este efeito, uma vez que sejam cantadas com atenção. Finalmente, como os que estão enamorados de um amor humano e natural quase sempre têm os seus pensamentos concentrados na coisa amada, o coração saturado da sua afeição, boca cheia dos seus louvores, na sua ausência não perdem a ocasião de testemunhar a sua paixão por cartas. Não encontram árvore em cuja casca não escrevam o nome daqueles que amam. Assim, os que amam a Deus não podem deixar de pensar nele, de respirar por ele, de aspirar a ele e de falar nele. E quereriam, se fosse possível, gravar no peito de todas as pessoas do mundo o santo e sagrado nome de Jesus. A isto os convidam todas as coisas, e não há criatura que não lhes anuncie e proclame os lavores do seu amado. E como diz Santo Agostinho no encalço de Santo Antão, tudo o que há no mundo lhes fala uma linguagem muda, mas muito inteligível, em favor do seu amor. Todas as coisas despertam neles bons pensamentos, dos quais nascem depois impulsos e aspirações para Deus. Eu vou apresentar-te alguns exemplos. São Gregório Nazianzeno, como ele próprio contava ao seu povo, passeando à beira-mar, considerava como as ondas, avançando para a costa, deixavam conchas e búzios, algas pequenas, ostras e semelhantes miudezas que o mar arremessava, porque, assim o digamos, cuspia nas margens. E depois, voltando com outras vagas, retomava e engolia parte daquilo mesmo enquanto que os rochedos vizinhos continuavam firmes e imóveis, embora as águas viessem bater rudemente contra eles. Ora, deste espetáculo tirou o santo este belo pensamento: que os fracos, semelhantes às conchinhas, aos búzios e às algas, se deixam arrebatar tão depressa da aflição como da consolação, à mercê do fluxo e refluxo da fortuna, mas que as almas realmente corajosas ficam firmes e imóveis no meio de toda a sorte de tempestades. Deste pensamento tirou aquelas aspirações e fervorosos afetos de David: ó Senhor, salvai-me, porque as águas penetram até na minha alma. Ó Senhor, livrai-me do profundo das águas, porque fui arrebatado para o mar alto e a tempestade submergiu-me. Porque então estava aflito por causa da injustiça com que Máximo intentava usurpar-lhe o seu bispado. São Fulgêncio, bispo de Ruspa, achando-se numa Assembleia Geral da Nobreza Romana, a quem discursava Teodorico, rei dos Godos, e vendo o esplendor de tantos fidalgos que estavam em ordem, segundo a sua categoria, exclamou: ó Deus, como deve ser formosa e encantada a Jerusalém celestial, quando aqui vemos tão pomposa a Roma terrestre. E se neste mundo cabe tanto esplendor e fuzilamento aos amantes da vaidade, que glória deve estar reservada no outro aos que amam e contemplam a verdade. Conta-se de Santo Anselmo, arcebispo de Cantuária, cujo nascimento honrou sobremaneira as nossas montanhas, que era admirável nesta prática dos bons pensamentos. Uma lebre apartada pelos cães correu para debaixo de um cavalo deste santo prelado, que então ia de jornada, como para refúgio que o perigo iminente da morte lhe sugeria, e os cães, latindo ao redor, não se atreviam a violar a imunidade a que a presa recorrera. Espetáculo de veras extraordinário que fazia rir todos os da caçada, ao passo que ao grande Anselmo, chorando e gemendo, dizia: "A vós rides,
Mas a pobrezinha não ri. Os inimigos da alma, perseguida e maltratada por diversas ciladas, com toda a espécie de pecados, esperam-na no estreito da morte, para arrebatar e devorar. E ela, toda aterrada por toda a parte, busca socorro e refúgio. E se não o encontra, os seus inimigos mofam e riem-se dela. E tendo assim dito, o santo retirou-se suspirando. Constantino Magno escreveu com toda a delicadeza a Santo Antão, e como os religiosos a que este cercavam se mostrassem admirados, disse-lhes o santo abade: então admirai-vos que um rei escreva a um homem? Admirai-vos antes que o Deus eterno tenha escrito a sua lei aos mortais e até lhe tenha falado de cara a cara na pessoa de seu filho. São Francisco, vendo uma ovelha sozinha no meio de um rebanho de cabras: olha, disse ao seu companheiro, como esta pobre e pequena ovelha está tranquila no meio das cabras. Nosso Senhor ia assim meigo e humilde entre os fariseus. E em outra ocasião, vendo um pequeno cordeiro a ser comido por um porco: ai, pequeno cordeirinho, disse chorando copiosamente, como representas ao vivo a morte do meu Salvador. O herói dos nossos dias, Francisco de Borja, então ainda simples duque de Cândia, indo à caça fazia 1000 devotas considerações. Eu admirava, dizia ele depois, como os falcões tornam à mão, deixando vendar os olhos e prender os pés, e como os homens se fazem tão surdos e resistentes à voz de Deus. O grande São Basílio diz que a rosa, no meio dos espinhos, faz esta censura aos homens. O que há de mais agradável neste mundo aos mortais é entremeado pela tristeza. Nada aí é puro. A mágoa anda sempre irmanada com a tristeza, a viuvez com o casamento, a necessidade com a abundância, a ignomínia com a glória, o gosto às honras, o desgosto com as delícias e a doença com a saúde. A rosa, diz Santo Varão, é a bela flor, mas há uma grande tristeza, advertindo-me do meu pecado, pois por ele foi a terra condenada a produzir espinhos. Uma alma devota, contemplando um córrego e vendo aí retratado o céu com as estrelas numa noite serena, exclamou: ó meu Deus, estas mesmas estrelas ficarão debaixo dos meus pés, quando vós me receberdes nos vossos santos tabernáculos. E como as estrelas do céu são representadas na terra, assim os homens da terra são representados no céu, na viva fonte da caridade divina. Outro, vendo um rio correndo assim: a minha alma nunca terá descanso enquanto não se abismar no oceano da divindade que é a sua origem. E Santa Francisca, examinando um ameno riacho, a cujas margens ajoelhava para orar, foi arrebatada em êxtase, repetindo muitas vezes estas belíssimas palavras: a graça do meu Deus corre tão doce e suavemente como este pequeno riacho. Outro, vendo as árvores floridas, suspirava: porque só eu sou desprovido de flores no jardim da igreja. Um outro, vendo os pintinhos agasalhados sob as asas da sua mãe, disse: ó Senhor, conservai-nos debaixo da sombra das vossas asas. Outro, vendo o girassol, disse: quando será, ó meu Deus, a minha alma seguirá os atrativos da vossa bondade? E vendo os amores perfeitos de jardim, bonitos, mas sem cheiro, ai de mim, disse: assim são os meus pensamentos, belos na aparência, mas sem efeito nem proveito. Aqui tens, Filoteia, como se tiram os bons pensamentos e as santas aspirações do que se apresenta na variedade desta vida mortal. Ai daqueles que desviam as criaturas do seu Criador para fazer servir ao pecado. Ditosos daqueles que se fazem servir as criaturas à glória do seu Criador e empregam a vaidade delas para a honra da verdade. Na verdade, diz São Gregório Nacianceno, eu habituei-me a referir todas as coisas ao meu proveito espiritual. Lede o devoto epitáfio de São Jerônimo fez para a sua Santa Paula, porque consola ver como é que todo entretecido das aspirações e conceitos sagrados que ela fazia em toda e qualquer circunstância. Ora, é neste exercício de retiro espiritual e das orações jaculatórias que se estriba a grande obra de devoção. Pode suprir a falta de todas as orações, mas a falta dele quase não pode ser compensada por nenhum outro meio. Sem ele não se pode seguir bem a vida contemplativa e nem tampouco desempenhar bem a vida ativa.
Sem ele, o repouso é ociosidade e o trabalho não passa de um embaraço, e por isso te peço encarecidamente que o abraçes de todo o coração, sem jamais afastar-te dele. Capítulo 14 da Santa Missa e de como se deve ouvir. 1. Ainda não te falei do sol, dos exercícios espirituais, que é o santíssimo, sagrado e soberano sacrifício e sacramento da missa, centro da religião cristã, coração da devoção, alma da piedade, mistério inefável que compendia e abarca o abismo da caridade divina e pelo qual Deus, unindo-se realmente a nós, nos comunica de modo magnífico as suas graças e favores. 2. A oração feita em união com este divino sacrifício tem uma força indizível, de maneira que por ele, ó Filoteia, a alma superabunda em celestiais favores, por estar como que apoiada no seu amado, e que deixa tão cheia de odor a suavidade espiritual, que fica a parecer-se com uma coluna de fumaça, de madeira aromática, de mirra, de incenso e de todos os pós perfumados, como se diz nos cantares. 3. Emprega o melhor dos teus esforços por assistir todos os dias à Santa Missa, a fim de ofereceres com o sacerdote o sacrifício do teu Redentor a Deus seu Pai, por ti, por toda a Igreja. Os anjos sempre estarão aí presentes, como diz São João Crisóstomo, para honrar este santo mistério, e nós, achando-nos aí com eles e numa mesma intenção, não podemos deixar de receber muitas influências propícias graças a tal companhia. Os coros da Igreja militante vêm unir-se e juntar-se a Nosso Senhor nesta divina ação, para com Ele, nele e por Ele, arrebatar o coração de Deus Pai e fazer toda a nossa misericórdia. Que ventura não é para uma alma contribuir devotamente para os seus afetos, para o bem tão precioso e desejável? 4. Se por algum caso de força maior não puderes estar presente à celebração do soberano sacrifício com presença real, é preciso que pelo menos vás lá com o coração, para ele assistir espiritualmente. A qualquer hora da manhã vais, pois, em espírito à igreja. Se não podes ir de outra forma, une a tua intenção à de todos os cristãos, e no próprio lugar em que estás, procura fazer as ações interiores que farias se estivesses realmente presente na Santa Missa em alguma igreja. 5. Mas para ouvir realmente ou mentalmente a Santa Missa, convém ouvi-la. Primeiro, desde o princípio até que o sacerdote chegue ao altar, deves fazer com ele a preparação que consiste em te pôres na presença de Deus, reconhecer a tua indignidade e pedir perdão das tuas faltas. Segundo, desde que o sacerdote sobe ao altar até o Evangelho, considera a vinda e a vida de Nosso Senhor neste mundo, fazendo uma consideração simples e geral. Terceiro, desde o Evangelho até depois do Credo, considera a pregação de nosso Salvador, protesta querer viver e morrer na fé e na obediência da sua santa palavra e em união com a sua Santa Igreja Católica. Quarto, desde o Credo até ao Pai Nosso, concentra-te no coração dos mistérios da morte e paixão do nosso Redentor, que são atual e essencialmente representados neste santo sacrifício que, com o sacerdote e com o resto do povo, oferecerás a Deus Pai em sua honra para a sua salvação. Quinto, desde o Pai Nosso até à comunhão, esforça-te por despertar em teu coração muitos desejos, almejando ardentemente estar sempre junta e unida a Nosso Senhor com um amor eterno. Sexto, desde a comunhão até ao fim, dá graças à Divina Majestade pela sua encarnação, vida e morte e paixão, e pelo amor que te dá provas deste santo sacrifício, pedindo-lhe encarecidamente que por este te seja sempre propício aos seus parentes, aos teus amigos e a toda a Igreja. Humilhando-te de todo o coração, recebe devotamente a bênção divina que Nosso Senhor te dá por meio do seu ministro. Mas se queres durante a missa fazer a tua meditação por estes mistérios que vais seguindo dia a dia, não será preciso que te distraias a fazer estes artes particulares, mas bastará que, no princípio, formes a intenção de querer adorar e oferecer o santo sacrifício pelo exercício da tua meditação e oração, pois que em toda a meditação se encontram os referidos atos que, ou expressamente, ou implicitamente e virtualmente,